Infelizmente, para os nossos ridículos burgueses poderem, ter bastante dinheiro para, poder desfrutar do seu mau gosto, isso vem às custas, da gente viver com boa parte da nossa população, se não a maioria da nossa população, em territórios, onde nós não podemos ainda comemorar o Dia Internacional dos Direitos Humanos. E, infelizmente, nem todos não, porque não está no valor, mas tanto o Globo como o Estado e a Folha de São Paulo dão destaque, hoje, não dão destaque ao Dia dos Direitos Humanos na primeira página, nenhum dos jornais falam disso, mas eles trazem uma notícia que marca a realidade da situação de desrespeito aos direitos humanos de boa parte da nossa população. Notícia sobre os desdobramentos das investigações a respeito do assassinato daquelas 3 crianças lá em Belford Roxo, o Fernando Henrique, o Alexandre e o Lucas Mateus, entre 11 e 8 anos, que desapareceram em Belford Roxo há quase um ano. E a Polícia Civil concluiu o inquérito, falando que um dos meninos foi espancado até a morte. Os 3 estavam sendo espancados, estavam sendo torturados por traficantes lá da comunidade do Castelar, e por conta de furto de passarinhos. Os garotos saíram para brincar, estavam fazendo travessuras, mas que furtaram passarinhos do parente, de um parente de pessoas ligadas ao tráfico de drogas, lá na favela do Castelar. As crianças foram torturadas. Uma das crianças não resistiu à tortura, e aí as outras 2 também foram executadas como uma estratégia de queima de arquivo, e os corpos foram jogados no rio, perto da comunidade. Os corpos, até hoje, não foram encontrados. E, além do Globo, como eu disse, aqui também no estado de São Paulo, traz notícia sobre o final desse inquérito. Um ano depois, 16 são presos por tortura e morte de 3 garotos no Rio. Isso no estado de São Paulo. E na Folha de São Paulo, a manchete fala assim: polícia prende 16 no caso dos meninos de Belford Roxo. A Polícia Civil do Rio de Janeiro desencadeou a operação para prender suspeitos de envolvimento na morte de 3 meninos que desapareceram na comunidade do Castelar, em Belford Roxo, Rio de Janeiro, em 2020. Ao todo, 16 pessoas foram presas. Outros 15 alvos já estavam detidos. De acordo com os investigadores, Lucas Mateus da Silva, 9 anos, seu primo, Alexandre da Silva, 11 anos, e o amigo deles, Fernando Henrique Soares, 12, foram assassinados por terem furtado passarinhos de traficantes. As mães dos garotos contestam essa versão. Bom, as notícias, além da contestação da família, as notícias ali na primeira página também não deixam muito claro que essa quantidade grande de prisões, 16 prisões, se eu não me engano, eram
51 mandados de prisão, né, que seriam executados ontem, eles não são diretamente ligados ao homicídio dos garotos, né, mas eles são fruto da investigação do homicídio, né, pessoas que foram identificadas como associadas ao tráfico de drogas na favela. Né? O noticiário dá conta, né, que, pelo que eu entendi, seriam 6 envolvidos diretamente com o crime, né? 3 deles executados, né, por ordens do Comando Vermelho, a partir, né, do complexo da Penha, né, em função justamente do envolvimento nesses assassinatos. Né? Então, também há, né, essa, vamos dizer assim, efeito colateral dessa investigação, né, a prisão de tantas pessoas por tráfico de drogas. Né? E eu vi na televisão a declaração de uma autoridade, eu vi rapidamente, não lembro quem falando, né, que essa operação, o resultado dessas investigações, prova que não é verdade que a polícia só tem interesse em investigar, né, os crimes quando atingem os ricos, né? Que os crimes contra os pobres também, né, são investigados. Né? Felizmente, essa não é a realidade, né, que os números mostram, não é uma operação, não é um caso, né, que vai modificar, né, o que os números, as estatísticas mostram muito claramente. Né? E se a gente olha, né, as resoluções dos crimes, né, de homicídio no Brasil, no Rio de Janeiro, no Brasil como um todo, né, se a gente olha o perfil da vítima de homicídio, né, se a gente olha o percentual de casos de homicídio que são resolvidos, que continua sendo baixíssimo, né, a gente vê que não, né, a maioria, né, dos homicídios que atingem os pobres, né, a grande maioria deles, não é concluído nenhum inquérito policial, quanto mais, né, se chega a uma, né, condenação, né, a um processo concluído na justiça. Né? E quando a gente vê, por exemplo, né, historicamente, né, o resultado, né, dos homicídios quando atingem os ricos, ou outros crimes que atingem notadamente os ricos, né, como assalto a banco, né, que atinge o mercado financeiro, ou sequestro, né, os índices de solução são muito diferentes. Né? E pelo perfil da massa carcerária, né, a gente vê o que o Estado brasileiro mais pune, né, desde 2006, é o tráfico de drogas, né, desde que a atual legislação mudou, né, mas, historicamente, são os crimes contra o patrimônio, né, não são os crimes contra as pessoas. Né? Então, nesse dia dos direitos humanos, né, felizmente, a gente vê, né, o retrato, né, dessa realidade em que boa parte da nossa população vive submetido, né, a formas variadas de estado de exceção, seja estado de exceção imposto pelo tráfico, seja estado de exceção imposto pela polícia, seja estado de exceção imposto pela milícia, né, ou seja estado de exceção imposto, né, por tudo isso junto e misturado ao mesmo tempo agora, né, como a gente também vem observando, né, que vem se tornando a realidade, né, em vários territórios do Brasil. Né? E vemos, né, também esse caso triste, dramático, né, sendo utilizado para se tentar mascarar uma realidade, né, que é a realidade de que o sentido, né, a ação repressora do Estado brasileiro, né, ela, como não poderia deixar de ser, ela é orientada, né, por uma política de classe, né, e é
e tem como objetivo fundamental proteger os ricos dos pobres, né? Manter a estabilidade política no país mais desigual do mundo através de uma estratégia de criminalização da pobreza, especialmente, né, uma estratégia de utilização de uma falsa guerra às drogas, né, para promover uma verdadeira guerra aos pobres aqui no Brasil. Então, nesse dia 10 de dezembro, né, importante a gente registrar a luta em defesa dos direitos humanos, né, e o quanto nós precisamos ainda avançar no Brasil e no mundo.